Pega a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14, a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas das vezes tem o lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu. Demônio saiu, o espírito imundo saiu, deixando como se estivesse morto. Não estava morto, mas é como se tivesse. Deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Enquanto a multidão estava dizendo o que a respeito do menino? O que a multidão estava dizendo? Morreu. O que a multidão estava dizendo? Morreu. Enquanto a multidão estava dizendo que o menino estava morto, eles não foram nem lá, eles não se deram nem o trabalho de conferir, eles não foram nem lá chamar o menino, logo julgaram dizendo: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Declare forte: eu vou me levantar. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta, ou este tipo, não pode sair senão por meio de jejum e oração. Veja que coisa interessante. Nós temos muitas coisas para aprender com esse texto, mas uma delas que é ignorada é isso. Quando Jesus manda o demônio sair daquele menino que tinha ataques epiléticos, diz o texto que o demônio vai embora, ele não está mais, ele sai. Não tem como o diabo receber uma ordem de Jesus e continuar fazendo algo que Jesus já disse que não é para fazer. Mas diz a palavra de Deus que quando o demônio sai, como é que ele deixa o menino? Como se estivesse morto. Não que ele tinha morrido, é como se tivesse. O diabo pensou o seguinte: já que eu tenho que ir embora, eu vou embora, mas eu vou deixar uma aparência que eu ainda estou aqui. Você tem que ter muito cuidado com as aparências. O diabo trabalha muito com aparência. Muitas das vezes no processo de libertação, muitas das vezes no agir de Deus na tua vida, muitas das vezes no processo de Deus para contigo, vai parecer que tudo está morto na tua vida. Vai parecer que acabou. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão me assistindo agora? Muitas das vezes o demônio que você estava lutando, a maldição que você estava lutando, ela já foi até quebrada pelo nome, pelo sangue, pela palavra de Jesus. Amém? Você já orou por isso, você já jejuou por isso. Jesus disse: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Você já orou por isso, já jejuou por isso, já fez voto por isso. Você pode ter certeza que aquele demônio que estava agindo ali, seja na tua vida financeira, seja no teu casamento, qualquer área da tua vida, ele foi embora. Ele não pode ficar.
Mas muitas das vezes ele deixa uma aparência que acabou. Muitas das vezes ele deixa uma aparência que você foi derrotada, que você perdeu. Todo mundo que olhou aquela cena achou que aquele menino tinha sido morto por aquele demônio. Porque o menino, quando o demônio foi embora, não deixou nenhum sinal de vida. A ponto de todo mundo olhar para a criança e dizer o quê? Ninguém disse assim, olha, a criança desmaiou. Ninguém disse que ele tinha desmaiado. Todo mundo disse que ele tinha morrido. Você tem que aprender, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você nunca deve colocar no teu coração o julgamento das pessoas para contigo. As pessoas vão ser sempre apressadas em te julgar, e elas sempre vão trazer uma visão errada do que está acontecendo na tua vida. As pessoas são rápidas para falar e lentas para ajudar. Havia uma multidão ali, não teve um homem, não teve uma mulher para ir ali e levantar a criança. Você tem que ter muito cuidado com o que você está vendo na tua vida. Muitas das vezes você está vendo algo na tua vida financeira, você está vendo algo na tua vida sentimental, no teu casamento, na tua família, e por aquilo que você está vendo, você vai criar no teu coração uma expectativa de fracasso. Você não pode se levantar pela manhã com um sentimento de fracasso no teu coração. Você não pode lutar contra algo que você crê que você já perdeu. Você não pode enfrentar algo que você crê que você não vai vencer. E muitas das vezes, além de você estar vendo algo, as pessoas que moram com você, que trabalham com você, que te conhecem, elas ficam enchendo a tua cabeça de coisas ruins, de pensamentos ruins, de palavras de derrota. O que você está enfrentando agora não é você. O que você está enfrentando agora não é você. Você pode estar quebrado financeiramente, mas você não está quebrado no espírito. Você pode estar doente, mas você ainda não morreu. Você pode estar enfrentando uma crise no seu casamento, mas isso não quer dizer que você nunca mais vai ser feliz no amor. Nem tudo que aparece, que tem aparência de algo na tua vida é. O diabo sempre vai trabalhar com aparências, para que você venha desanimar. Quem olhava José no fundo do poço acreditava que ele ia morrer naquele fundo do poço, não morreu. Quem olhava para José na casa de Potifar, trabalhando como empregado lá, diria assim, olha, esse rapaz, daí ele não passa. Que olhava para José preso, achava que ele ia morrer na prisão, e nada disso aconteceu. Ele não morreu nem no buraco, não morreu nem na casa de Potifar, não morreu nem na prisão, porque Deus tinha um propósito para ele. E não importa o que esteja acontecendo com você, se você crê que Deus tem uma promessa para você, essa promessa vai se cumprir, amém? Do nada as coisas vão começar a mudar, do nada as coisas vão começar a mudar, porque Deus não vai agir na tua vida como as pessoas agem. Enquanto todo mundo disse assim, tá morto, Jesus foi lá, segurou a mão do menino e colocou o menino de pé. Eu vejo Jesus segurando na mão de alguém que está me assistindo. Você acredita que é você? Diga, sou eu. Escreve aí, sou eu. Alguém que já decretaram o teu fim, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Não foi uma vez que disseram que acabou para você, não foi uma vez que disseram que você é um inútil, não foi uma vez que disseram que você é um fracassado. Você ouve de gente de fora, você ouve de gente da família, mas Deus está dizendo assim, eu estou segurando na tua mão e eu vou te colocar de pé diante de todo mundo que disse que você estava morto. Diante de todo mundo que disse que você estava morto, o Senhor, estou te colocando de pé. Jó capítulo 13, versículo 4 e 5. Você sabe que Jó teve 3 amigos que quando ele perdeu tudo, os 3 amigos sentaram lá, não fizeram nada a não ser criticar e julgar. Que tem gente que ela é assim, quando você está mal, ela se aproxima de você, não para te ajudar, mas para te ver morrendo aos poucos. Jó diz assim, vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. É aquele tipo de gente que te dá receita que não te leva para lugar nenhum, te dá direção que não te leva para lugar nenhum. Então Jó diz assim, olha, vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar, se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que vocês podem tomar. Se Jó tivesse colocado no coração dele o que os amigos dele disseram a respeito dele, do que Deus estava fazendo com ele, Jó tinha tirado a própria vida. Se você está passando por um momento delicado, você não pode gastar a sua fé, você não pode gastar a sua energia, você não pode gastar o seu tempo dando atenção para o que os outros estão falando. Você tem que ter a sua fé na palavra de Deus.
Jesus pode te ajudar quando ninguém pode te ajudar. Nem mesmo os discípulos puderam ajudar o filho daquele homem. Veja, nem fé aquele homem tinha mais. Jesus disse para ele: tudo é possível que crê. E ele disse assim: eu creio, mas eu estou sem fé, porque eu já estou sofrendo há muito tempo. E Jesus não disse assim para ele: pô, cara, se você tivesse com fé eu poderia te ajudar, mas já que você mesmo confessou que você está abalado, que você está sem fé, eu não posso fazer nada por você. Por isso que se você está num momento difícil, num momento caótico, fortalece o teu lado espiritual, se alimentando da palavra de quem? Principalmente dos evangelhos. Principalmente dos evangelhos. Porque você vai ter certeza de que se tem alguém que está com você, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Jesus está dizendo para você que não acabou. Jesus está dizendo que você vai dar a volta por cima. Jesus está dizendo que ainda vai vir uma nova estação para você, amém? Jesus está dizendo que Ele vai te colocar de pé diante daqueles que viram o teu sofrimento e ao invés de te ajudar, te julgaram. Mas Ele não vai fazer isso para a tua glória, para a glória dEle. As multidões disseram: morreu. Quantas coisas desagradáveis você já ouviu por aí. Você tem que tirar essa mágoa do teu coração. Tira a mágoa do teu coração, tira a culpa do teu coração, tira o peso do teu coração, tira as vozes do que falaram, do que disseram, do que fizeram. Nada disso vai impedir o agir de Deus na tua vida. Quem via Moisés de empregado do seu sogro, ninguém imaginava que ele seria um dos maiores homens da Bíblia, da história da humanidade. Já estava com 80 anos, velho, empregado no deserto. Ninguém viu Moisés, mas Deus viu. Ninguém apostaria um tostão em Gideão, que tinha perdido tudo e estava morando numa caverna, e quando ele queria salvar um pouco de comida, ele tinha que malhar o trigo no largar. Ninguém viu, mas Deus viu. Você não está andando sozinho, você tem pai. Diga assim: eu tenho pai. Eu tenho pai. Eu tenho pai. Quando aquele pai disse para Jesus: olha, eu levei até os teus discípulos, eles não puderam ajudar. Jesus não disse assim: se os meus discípulos não ajudaram, eu também não posso. Pelo contrário, ele disse: trazer ele aqui para mim. Jesus não vai descartar você. Jesus não vai descartar você. Jesus disse: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma, não importa o que aconteceu, o que fizeram, o que você fez, você tem uma garantia de Jesus. De maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Tem gente que olha para você indo para o trabalho, tem gente que olha para você na sua rua, no seu prédio, tem gente da tua família que olha para você e fala: acabou, morreu. Mas não se esquece que Jesus está segurando na tua mão. É Jesus que, enquanto Jesus te acordar, você não acordou hoje? Acordou ou não acordou? Acordou ou não acordou? Enquanto Jesus te acordar, Ele tem propósito para você, amém? Não sei como você acordou hoje, mas você acordou, em nome de Jesus. Daqui a algum tempo você vai agradecer a Deus por não ter desistido.